Olá, galerinha, eu vou estar compartilhando com vocês um pouco sobre razão, proporção e grandezas proporcionais. Vamos começar com razão. A relação existente entre dois valores expressa como A para B, ou A com o sinal do algoritmo da divisão por B, ou A sobre B, com B diferente de zero. O A a gente também chama de antecedente e o B a gente chama de consequente. Certo? Vamos resolver aqui alguns exemplos. Maria deve ler um livro de 450 páginas em 30 dias. Vamos fazer a razão dessa informação. 450 sobre 30. Vamos simplificar o papox. 45 sobre 3 são múltiplos de 3, então dá para a gente simplificar por 3. 45 dividido para 3, 15. 3 dividido para 3, 1. Pronto, a gente simplificou e chegou nessa razão. O que é que significa? Que ela deve ler 15 páginas em um dia. Ou seja, de forma proporcional, de forma contínua, durante esses 30 dias, cada dia ela deve ler 15 páginas. Esse é um exemplo de razão. A gente também poderia fazer a razão do inverso. Se na questão perguntasse qual a razão da quantidade de dias para a quantidade de páginas do livro, de um valor para outro, de um antecedente para o consequente. Qual a razão da altura do prédio A para o prédio B? Está aqui a imagem do prédio A, está aqui a imagem do prédio B. O prédio A, ele tem... Qual foi a primeira informação que ele pediu da razão do prédio A? Então, esse aqui é o antecedente. Quantos metros tem? 12. Para o prédio B. Quantos metros o prédio B tem? 60. Agora, a gente vai simplificar. Toda razão é uma divisão e toda razão a gente lembra de simplificação. 12 dividido para 2, 6. 60 dividido para 2, 30. Vamos continuar. 6 dividido para 2, 3. 30 dividido para 2, 15. Vamos continuar por 3. 3 dividido para 3, 1. 15 dividido para 3, 5. Chegamos na razão de 1/5. Ou seja, a razão da altura do prédio A para o prédio B é 1/5. Uma caixa de chocolate tem peso líquido de 240 gramas e 280 gramas de peso bruto. Qual a razão do peso líquido para o peso bruto? A para B. 240 sobre 280. Elimina-se o zero, papox. 24 sobre 28, simplifica por 2, 24 dividido por 2, 12, 28 dividido por 2, 14, continua simplificando por 2, 12 dividido para 2, 6, 14 dividido para 2, 7, ou seja, essa é a razão que representa o peso líquido para o peso bruto dessa caixa. Proporção é uma igualdade entre duas razões. A sobre B é igual a 6 sobre D. Isso aqui, gente, a gente vai encontrar um K. E esse K a gente chama de constante da proporcionalidade. Certo? Se eu afirmo que essas duas razões elas são iguais, então quando eu for simplificar essa fração
e eu for simplificar essa razão, elas duas vão ser iguais. E essa simplificação vai ser essa constante da proporcionalidade. Propriedade fundamental da proporção, que é que diz que quando duas razões elas são iguais, isso significa que a multiplicação dos extremos vai ser igual à multiplicação dos meios, o famoso credo em cruz. Ou seja, A vezes D vai ser igual a B vezes C. Isso é o que diz a propriedade fundamental da proporção. Vamos verificar aqui, ó, se essas duas razões elas são proporcionais. Os extremos, ó, 2 vezes 8 é igual a 4 vezes 4. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. São ou não são iguais? São. Ok? Utilizando essa propriedade, vamos encontrar qual seria o valor de x para que essas duas razões fossem proporcionais. 2 vezes x, 2x, igual a 4 vezes 6. 2x igual a 4 vezes 6, 24. O 2 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado invertendo o seu sinal. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo 24 dividido para 2, 12. Para que essas duas razões sejam proporcionais, o x precisa ter o valor de 12. Quando eu tenho duas incógnitas, x vezes x, se você não assistiu ainda a videoaula sobre potenciação, vai lá e assiste, porque eu falo sobre essa propriedade. Muitos alunos erram porque x vezes x eles acabam colocando 2x e não é. Eu estou multiplicando duas bases iguais. E na propriedade da potenciação diz que multiplicação de bases iguais repete a base e somam-se os expoentes. Ou seja, x vezes x é x ao quadrado, que é igual a 4 vezes 9. X ao quadrado é igual a 4 vezes 9, 36. Esse ao quadrado, quando ele for para o outro lado, ele vai com índice de raiz. Então, ele vai com índice de raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Admitindo o resultado positivo. Olhem só esse exemplo. Em um refrigerante, água e suco são misturados na razão de 5 para 2. Tá aí tudo bem? Então pronto, ó, vamos fazer a razão. O que é que essa razão fala? Qual é o antecedente? Que em cima é água e que embaixo é suco. Então, a razão é de 5 para 2. Sabendo-se que há 1.600 ml de água é em cima ou embaixo? Em cima. Então, vou colocar 1.600 em cima. Sobre quantos ml será encontrado de suco? Vou colocar o x aqui. Vamos multiplicar agora pela propriedade fundamental da proporção. Credo em cruz. 5 vezes x, 5x, é igual a 2 vezes 1.600. O 5x é igual a 2 vezes 1.600, dá 3.200. O 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo, então vai ficar 3.200 dividido para 5. Vamos lá realizar a divisão. Vou pegar os dois primeiros, porque o primeiro é menor do que 5, então 32 dividido para 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Para 32 faltam 2. Desce o 0.
20 dividido para 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Esse zero eu coloco aqui. Ou seja, vão ter 640 ml de suco. Grandezas diretamente proporcionais. Ó, a gente observando o gráfico da produção de peças em relação ao tempo. Em 2 minutos vão ser produzidas 10 peças. Em 4 minutos vão ser produzidas 20 peças. Em 8 minutos vão ser produzidas 40 peças. Inicialmente, a gente observa que quando o tempo passa, ele vai aumentando e a quantidade de peça também vai aumentando. Ó, vamos aqui comparar as duas razões, ó, desse ponto que eu vou chamar de A e desse ponto que eu vou chamar de B. 2 sobre 10 igual a 4 sobre 20. Pronto, eu vou simplificar esse aqui por 2, que vai dar 1/5. E eu vou simplificar esse aqui por 4, que vai dar também 1/5. Ó, observa que deu a mesma razão em ambos os lados, ou seja, a medida de 1 para 5. Entenderam? Então, nesse caso, ó, eu vou ter um aumento, certo? De 2. Aqui, ó, eu vou estar multiplicando, no caso, por 2 na quantidade de peça e multiplicando por 2 no intervalo de tempo, certo? E aqui, ó, se eu pegar o ponto A e o ponto C, 2 sobre 10 está para 8 sobre 40. Se eu simplificar por 2, vai dar 1/5. E se eu simplificar por 8, também vai dar 1/5. Comprovando, ó, que a relação desse gráfico, ele é uma relação diretamente proporcional. Grandezas inversamente proporcionais. Observe na tabela os carros A, B e C. Ó, os carros A, B e C eles estão fazendo um determinado percurso. O carro A com velocidade de 40 km por hora e o tempo que ele leva para fazer o percurso é 120 minutos. No carro B é 80 km por hora, aí ele leva 60 minutos. E o carro C, ele leva 120 km por hora durante 40 minutos. O que é que a gente pode observar? Que a velocidade ela vai aumentar e que o tempo ele vai diminuir, certo? Agora vamos observar cada um dos carros, ó. O carro A, 40 sobre 80 igual a 120 por 60. Vamos lá. Simplificar primeiro essa razão. Papox, pox. Se eu simplificar por 4, 4 dividido para 4, 1. 8 dividido para 4, 2. Vai ficar 1/2. E esse aqui, ó, papox, pox. 12 dividido para 6. Se eu simplificar por 6, vai dar 2 sobre 1. Ou seja, uma está ao inverso da outra. Enquanto essa eu multiplico por 2, essa aqui eu vou estar dividindo por 2. Mostrando que nesse caso do A e B, eles são inversamente proporcionais. Vamos pegar agora o carro A e o carro C. 40 sobre 120 igual a 120 sobre 40.
simplificar essa aqui, vou simplificar por 4, porque 4 e 12 são múltiplos de 4. 4 dividido para 4, 1. 12 dividido para 4, 3, ou seja, 1/3. Se eu simplificar 120 por 4, vai dar 3 sobre 1, ou seja, enquanto eu multiplico por 3, o outro eu divido por 3, comprovando que esse exemplo dessa tabela é inversamente proporcional. Pedro comprou 30 litros de tinta pagando R$210 para pintar seu apartamento. Se ele quisesse comprar 50 litros, quanto pagaria? Bom, primeiro a gente vai fazer, né, a fração, a razão entre o valor que ele pagou, que foi 210, em relação à quantidade de tinta desse valor. A gente vai descobrir a partir daqui quanto cada litro vai valer. Eu vou simplificar o 0 com 0 e vou dividir por 3. 21 dividido para 3, 7. 3 dividido para 3, 1. Ou seja, a cada 1 litro de tinta irá custar R$7. Pronto. Fizemos a razão, agora é só multiplicar. Cada litro de tinta é R$7, então vou só multiplicar 50 vezes 7. 50 vezes 7, R$350. Pronto. Uma moto está com velocidade de 80 km por hora e percorre 320 km em um determinado tempo. Quantos quilômetros percorrerá uma velocidade de 120 km? Pronto. Mesma forma, eu vou fazer a razão, né? 80, que é a velocidade, sobre 320, que é o quilômetro percorrido, e vou inicialmente simplificar. Para POX, vou simplificar por 2. 8 dividido para 2, 4. 32 dividido para 2, 16. Simplificar por 2 de novo. 4 dividido para 2, 2. 16 dividido para 2, 8. E por 2 de novo, 2 dividido para 2, 1. E 8 dividido para 2, 4. Se eu quisesse ter simplificado direto, a gente poderia também, no caso, por 8. Aí, 1/4, pronto. Em cima é a velocidade e embaixo é o quilômetro percorrido. Lembra do começo de razão? O antecedente e o consequente, pronto. Determine quantos quilômetros ele irá percorrer a uma velocidade de 120. Agora é só multiplicar em crédito em cruz. 1 vezes x igual a 4 vezes 120. 4 vezes 120, 480 quilômetros. Ele irá percorrer 480 quilômetros. Se 6 máquinas fazem a produção das peças em 30 minutos, vamos fazer primeiro aqui a razão de 6 máquinas para 30 minutos. E o dono colocar 25 máquinas para funcionar, será feito em quanto tempo? 25 máquinas será feito em quanto tempo? Bom, se é a mesma produção e eu tinha 6 máquinas e fazia 30 peças, aliás, se eu tinha 6 máquinas e fazia esse processo em 30 minutos, e eu aumento a quantidade de peças, o tempo ele vai diminuir ou ele vai aumentar? Ele vai diminuir. Então, essa questão é uma questão de grandezas inversamente proporcionais. Então, para resolver, eu vou ter que inicialmente inverter essa fração, x sobre 25. Pronto, a partir de agora a gente pode multiplicar em crédito em cruz.
30 vezes x, 30x. 6 vezes 25. Pronto, passando para o outro lado, passando aqui para o outro lado, 30x igual 6 vezes 25 é 150. O 30 que está multiplicando vai passar dividindo. 150 dividido para 30, papox, 15 dividido para 3, 5. Ou seja, em vez de 30 minutos para fazer a produção com 6 máquinas, eu só vou precisar de 5 minutos com a produção, fazendo a mesma produção com 25 máquinas.